presença, obrigado pelo entusiasmo ao futebol americano e eu te desejo uma excelente palestra. Valeu. Eu vou falar no microfone que minha voz está um pouco prejudicada aí das 2 últimas noites. Primeiramente, eu queria dizer que o Rossetti tentou me prejudicar também, porque ele botou, você olha atrás do seu crachá, tem escrito jogo aéreo, coach Lucas Davi. Para eu falar de jogo aéreo, ponto, eu tinha que ser, no mínimo, Kyle Shanahan ou Sean McVay, né? Então, o que eu vim falar aqui foi do jogo aéreo, do treino aos ajustes, do que eu faço no Recife Mariners. Então, a gente vai falar aqui de como foi a nossa temporada 2019 do ponto de vista de jogo aéreo. Então, me apresentando, tenho 32 anos, sou head coach do Mariners desde 2018, fui coordenador ofensivo em 2011, dei um tempo, voltei em 2014 e fui coordenador até 2017. Fui coach assistente em 2 camps do Brasil Onças, um em João Pessoa e o de Belo Horizonte. Sou vice-presidente da CBFA com o Mingoni. E eu não uso roupa preta no futebol americano. Como funciona a estrutura de treino da gente lá em Recife? Eu trouxe um exemplo de uma estrutura de treino de uma semana pré-jogo. Tudo que está marcado em amarelo é o que é filmado, para que os coaches saibam a hora de posicionar as câmeras na hora de fazer os treinos. Então, tudo separado em caixas, em sessões de 5 minutos, e a gente vai fazendo, dando os estímulos diferentes. E aí, falando já do congresso, o coach Xandão, na palestra dele do 2º congresso, ele falou que lá em Baylor eles colocavam os special teams entre as sessões de 11 contra 11 para manter o hype da galera, porque todo mundo aqui sabe que na hora dos special teams todo mundo bate sede em todo mundo, né? Todo mundo tem sede ao mesmo tempo, e aí todo mundo tem lesão. E aí ele falou que lá em Baylor a galera fazia assim, eu passei a fazer assim desde aquele ano e tem dado muito certo pra gente. Que a gente vai para special teams, volta para o que a galera gosta, que é 11 contra 11, instalação, etc. E depois a gente tem special teams de novo, e a gente consegue quebrar. E aí, assim, no nosso treino, quais são os estímulos, o que é que a gente faz sobre o jogo aéreo? A gente faz o route running normal, né, os jogadores correndo rota. Normalmente a gente faz esse num drill chamado de settle and flow, que é a rota não termina quando ele faz o catch, a rota termina quando ele pega a bola e faz o flow do after catch. A gente ensaia o ataque ofensivo da gente contra o ar também, para ajuste de espaçamento, de timing, fazendo o drill andando o campo. Depois a gente faz o Skelly, que ajuda também no espaçamento e no timing, agora mais live. E no 11 contra 11, e aqui a gente está falando de uma estrutura de treino pré-jogo, nosso 11 contra 11 é sempre fazendo o scout do time que a gente vai enfrentar. E aí, no treino, a gente faz também outros situacionais. Então, a gente faz down and distance, trabalha downs e distâncias diferentes para os jogadores entenderem o situacional daquilo, porque se em todo treino coletivo tu tá sempre em primeira para 10, o cara não vai entender que ele tem que ter uma atitude diferente numa terceira para 15. Então a gente trabalha sempre down and distance diferente. A gente faz muito o PUP, né, o Pass Under Pressure, sempre com rush de 5, 6 jogadores. Também porque enfim, vocês puderam ver no vídeo, enfrentar os Packers 2 vezes no ano, eu tenho que estar pronto para arremessar com pressão vindo em cima. E a gente também trabalha red zone, goal line, e aí goal line tanto entrando quanto saindo. E no treino, tem uma coisa extremamente importante que o coach Fabrício falou hoje de manhã, as definições de check com o assistente. O assistente é o cara que vai estar na cabine na hora do jogo. Então, no treino antes do jogo, a gente já fecha todos os checks que ele tem que ter na cabine. E aí ele vai passar o jogo, eu passo no rádio o jogo inteiro confirmando os checks com ele. E aí uma filosofia do nosso jogo aéreo, que eu levo para a vida, quem pôde ver minha participação lá no Papo de Coach, menos jogadas, mais repetições.
E a gente usa a técnica de progressão de leitura do Dub Maddox, o R4. Não vou explicar sobre o R4, senão eu teria que falar só sobre o R4, mas o sistema de progressão de leitura para acelerar a tomada de decisão do quarterback. Então, quem quiser trocar ideia sobre R4 depois, estamos aí para trocar ideia. Mas se eu fosse falar dele... Esse é um tóxico, né? Do Congresso. Fica a dica aí. E aí, tentando explicar melhor como é que funciona o nosso ataque aéreo. Eu tive muita dúvida de como montar a palestra. Eu falar com o Rossetti, ele fez, velho, pega o jogo que tu achou que o teu ataque aéreo funcionou melhor e vai quebrando ele para a galera ver como é que funcionou. E aí não tinha como ser diferente, né? E aí a gente começa no scout. Na maior parte dos snaps dos Spectros na temporada passada, até o nosso jogo, contra times que rodavam spread, eles tinham uma tendência de marcar man. Parafraseando Kevin, man para mim é falta de respeito. A defesa dos Spectros ela tem alguns weak spots, e isso a gente conversa até entre si e brinca, que eles sempre tem um corner dos Spectros que sofre mais. E aí a gente tem anotado lá. E esse ano, o weak spot até deu uma crescida porque Flavinho virou safety. Eles têm um weak spot de cobertura deles, que são jogadores que não têm o mesmo nível de Cox, Pezão e Flavinho. Tudo bem, eu estou exigindo muito que eles tenham 5 Cox, Pezão e Flavinho. É difícil, né? Nas análises da gente, a gente percebeu que o Carlos Cox, ele às vezes era um elo fraco da defesa dos Spectros. Estou parecendo um maluco falando isso, mas é verdade. Ele começa todo o snap andando em campo. E a gente percebeu que nesses segundos que ele perde, porque ele provavelmente é o jogador mais rápido da BFA e aí ele confia muito na perna dele. Só que nesses segundos que ele perde começando andando, a gente viu que ali tinha um lugar para explorar. E se todo mundo está cobrindo man, o meu ataque é muito agudo e vertical, todo mundo vai estar cobrindo fundo, ninguém vai estar cobrindo raso. Então o check down para a gente era muito importante também. E a tendência deles de cobrir man criava ótimas oportunidades para a gente fazer scramble. Mochila, scramble é passe ou corrida? E aí nos treinos, o que é que a gente foi fazendo para se adaptar a isso? Simulação de weak spot. Então, os corners da gente, eles simulavam o tipo de cobertura que os corners deles faziam. O Shea jogou de Cox no treino. Então, a gente usou o Shea, que também é um cara bastante rápido para jogar de Cox. Ele começava todos os snaps andando e depois fazia cobertura. E o Scout Team jogou man o tempo inteiro para permitir testar double moves e os checkdowns da gente. Nesse jogo, um dos motivos que fez o nosso ataque aéreo funcionar muito bem, e aí quando a gente está falando de ataque aéreo, a gente vai pensar de, você enfiou motion e double moves e rotas cruzando, mas uma coisa que ajudou muito o nosso ataque a funcionar foi correr com a bola bem e consistente. Então, a gente teve corridas como essa aí durante o jogo várias vezes. E aí, isso permitiu que a defesa dos Spectros ficasse... não ficasse o jogo inteiro no calcanhar, nem o jogo inteiro na ponta do pé. Então, a gente manteve a defesa deles honesta, conseguindo fazer um bom trabalho de jogo corrido. E aí o que eu tinha falado, se todo mundo está cobrindo man, a gente acaba criando oportunidades de ouro para scramble, e quem já viu o Jake jogar sabe que ele é desenrolado para fazer essas coisas. Essa foi uma chamada de draw ou scramble? Não, foi um scramble. A gente chamou a jogada de passe e aí ele fez o scramble pelo meio, porque todos os jogadores estavam indo em direção à endzone, todos estavam cobertos, o free safety estava na endzone, e em campo aberto eu sou mais ele. Aí aqui nessa jogada, quando eu falei sobre o man e o double move, a gente viu que
os safeties dos Packers, os DBs em geral, eles estavam tentando adivinhar as rotas o tempo inteiro. Por estar jogando man e por ter saído de atrás do placar, eles estavam tentando adivinhar o tempo inteiro. Então a gente fez um teste com ele jogando com o Cox lá de free safety, cobrindo. Uma outra tendência deles, que era o Cox, ele sempre cobre o boundary, ele nunca cobre o field quando eles estão assim. Por causa do O'Shea ou por causa de algum motivo? Não, eu confundi as jogadas. Nesse caso aqui, ele está cobrindo para lá, porque o O'Shea está aqui. E aqui a gente vai rodar a nossa jogada base. Qual é a mochila, a jogada que a gente vai rodar aqui? Não. Será? E a nossa mesh, contra man, a instrução para o receiver é: fez a mesh, procura a grama. Então pode ver que o O'Shea, Igor Neri tenta dar um reroute nele, ele sai do Neri e vai procurar a grama atrás do Neri. Então, aqui tem grama pra cacete. É exatamente. Neri tá aqui. O receiver que deu o bloqueio, ele comemorou mais do que eu achei. E aí eu acho que essa jogada aqui é onde a gente foi testar, a gente fez a shot play para testar aí o double move. Então, de novo, a gente tem o free safety cobrindo para lá, que é onde eu achei estava. Post corner. Touchdown. Eu aprendi no segundo congresso que cover 1 é falta de respeito, né? Então, a gente resolveu ser Golias nesse jogo e foi pra cima. Essa aí também, uma outra coisa que a gente tinha visto, que eles se complicavam. A gente rodou um switch, porque os DBs deles acompanhavam mesmo. E acontece sem brincadeira, pode perguntar qualquer dos meninos que estavam no jogo. Em várias jogadas de corrida, uma instrução da gente é: está em press, faz o gol, vai-se embora com o teu DB. Várias jogadas de corrida terminaram com o corner sem nem olhar o que é que estava acontecendo, apenas seguindo o receiver. E aí quando a gente viu que estava confirmando isso no jogo, aí a gente começou a chamar o switch. E aí você pode ver que na hora que rola o switch aqui embaixo, entre o Shea e Pinho, os dois criam separação. E aí para quem Jake lançasse essa bola, a chance de completar esse passe era altíssima. Então, daquilo que eu falei lá, a gente foi só apenas confirmando os checks e vendo que estava no campo tudo aquilo que a gente já tinha escaltado dos 5 jogos anteriores dos Packers. E aí, às vezes, você tem que contar também que certos jogadores não são tão bons de tackle quanto parecem. Isso é uma coisa muito... Porque eu sempre coloco no meu scout para os jogadores o quanto o outro time é bom em dar tackle ou não. Então, isso era um outro ponto fraco que a gente tinha identificado. Cox bate forte, mas ele bate forte quando ele pega de frente com o cara. Então a gente já tinha identificado que recebeu a bola, pode girar, que algum defensor vai passar livre, não vale pegar. E aí, seguindo essa lógica de ir quebrando os jogos, teve a nossa estreia, né? Porque o nosso primeiro jogo não aconteceu, só rodou 8 minutos do relógio, o jogo foi adiado. E a nossa estreia, de fato, foi contra o Bulls, lá na Arena das Dunas. E aí, para falar um pouco sobre ataque base, esse foi basicamente o ataque base do Mariners na temporada 2019. Então a gente rodava a mesh, a gente combinou smash com levels, uma sendo o backside da outra, ajudou os jogadores pra caramba a memorizar o que eles iam fazer. Nosso bread and butter na corrida foi a outside zone com o RPO. Jogamos 4 verticais também. Um conceito que a gente adora, o float, tá errado aqui, o running back, não copiem isso.
E all hits a gente usou o jogo inteiro, o campeonato inteiro. Foi a nossa jogada com a maior porcentagem de passe completo. E aí, como eu falei, menos é mais. A gente tem mesh em todas as formações do playbook. Inclusive... não tem, mas a gente tem até ela no pacote 23. A gente tem mesh para todas as situações e todas as formações. Mesh é o nosso ataque aéreo base. Então, o jogador, não importa onde ele está no campo, ele sabe que a rota que ele vai correr é a mesma, simplifica a vida de todo mundo envolvido, simplifica a vida do QB, que sabe que a jogada vai rolar do mesmo jeito o tempo inteiro, e aí você não fica rodando mesh procurando running back o tempo todo, porque você sabe onde todo mundo está. Você põe a tag em quem faz a mesh? Como é que Não, a nossa mesh base, essa aqui, quem faz a mesh sempre são os slots, ou o receiver isolado, se for o caso, e aí se for na trips, é sempre o cara do meio da trips, e aí a gente inverte a hot route com o swing, o running back fazendo a hot route pro lado contrário, e o cara que fazia a hot route, ele vai fazer uma shoot aqui para fazer aquele triângulo de leitura bonitão lá. E aí eu trouxe aqui a primeira drive do Mariners contra o Bulls. Todas essas jogadas agora são em sequência, tá? Então aí, mesh. Segundo o snap da gente no jogo. Mesh. Quase deu. Terceiro snap, uma mesh com a tag de Will no running back. Ok, deu errado. A gente sofreu uma pressão diferente que a gente estava falando, que a gente vai falar mais na frente sobre isso. E aí, depois de correr 3 vezes a mesh, a gente foi lá no nosso ataque base, smash, touchdown. E foi exatamente isso. Bulls chutou onside, recuperamos o kickoff. 4 jogadas, 4 snaps, 2 jogadas, touchdown. Entramos no jogo voando. E aí começa a vir um momento que o scout, ele falha, porque scout também é falha. Para quem acompanha o cenário sul-americano nacional, no ano passado, no começo do ano, o Bulls contratou metade dos jogadores do Nordeste e anunciou geral lá. Então eles tinham pego dois linebackers do Caçadores, que eram do Petroleiros, pega o linebacker do São Luís Sharks, e eles tinham montado um front seven pesadíssimo e muito forte para jogar contra a corrida. Era um front seven muito físico. E eles aí tinham um dos melhores mics do Nordeste, que é o Sidão, lá do São Luís Sharks. E esse front seven pesadíssimo. E a gente estava preparado para um shootout. Só que a gente não contava que 20 dias antes de começar a BFA, todo mundo ia embora do Bulls. Sei lá, pouquíssimos dias antes da gente jogar com eles, todos os jogadores foram embora. E aí a gente se fudeu e ficou encurralado. Porque a gente estava pronto para sair fazendo dink and dunk, jogando velocidade em cima dos caras pesados. Chegamos lá, era uma defesa leve, conseguindo cobrir a gente o tempo inteiro. Então a gente ficou encurralado no jogo. A gente abriu aquela drive no 8-0 e fomos para o intervalo perdendo de 15-8. E aí, lembra do que eu falei lá do treino, da parte importante de você fazer os seus checks com o seu assistente. No intervalo, veio a confirmação dos checks. João Pedro estava na cabine, ele desceu, falou, os linebackers estão todos jogando off, sem nenhuma responsabilidade com a corrida, já estão jogando tudo no calcanhar para cobrir. A nossa linha está conseguindo mover o primeiro nível tranquilamente. E todas as corridas que a gente fez, a gente teve êxito em mover a galera. E aí aconteceu uma coisa que Clayton sempre fala em todas as palestras dele, que é treinador não ganha jogo, mas treinador perde.
E uma coisa que acontece muito, e já com certeza todo mundo que já fez play call aqui passou por isso, você se apega ao seu gameplay e você não aceita que você está errado. E aí, o bom dos checks é que o cara vai chegar e dizer: amigo, você está cagando com o jogo, vamos melhorar, vamos mudar. E aí, vamos voltar com fisicalidade. A gente jogou o primeiro tempo praticamente todo em pacote 10, jogando só doubles e trips, e a gente volta para o primeiro snap do segundo tempo com I formation. E aí a gente começa a descer a madeira na defesa do Bulls. Como eu falei, para o ataque aéreo funcionar, tu tem que deixar a defesa honesta. E aí a gente volta para o campo disposto a descer a madeira nos caras e completar passes rápidos. Deixar a defesa deles totalmente desconfiada de qualquer coisa que pudesse vir. E aí, nessa drive, a gente foi andando, e aí, não é mesh, mas é shallow, né? Então tá ali, é primo. Essa é seu smash, né, que você falou? Não, essa é a smash com a levels. E aí depois, quando a gente chega na red zone, madeira neles também, para manter a defesa honesta. E aí, depois disso, o céu se abriu, os pássaros cantavam, tava tudo lindo. E aí a gente pôde voltar a jogar o nosso jogo. E aí, como eu falei lá da flood, que é um conceito que a gente usa bastante, pela primeira vez no segundo tempo, caixa. Por quê? Porque a gente tirou a defesa deles de uma zona de conforto absurda que a gente mesmo colocou. E aí depois a gente começou a quebrar as próprias tendências que a gente tinha criado no jogo. Vocês viram, a gente já completou aí 2 passes na mesh, um na levels e um na shallow. Ou seja, todo mundo estava preocupado com o meio do campo. E aí na penúltima drive da gente, todo mundo preocupado com o meio. Passe no gol. E aí, tchau e benção. E uma outra coisa, o Bull joga 33 stack e eles jogam praticamente o jogo todo em cobertura match. E a cobertura match, a partir do momento que o receiver declarou fundo, é individual. Todo mundo está em man, o raso está descoberto. Então, se todo mundo está cobrindo fundo, ninguém está cobrindo o raso, vamos punir o raso. E isso aí... Foi check down, foi tipo assim, clear... Check down. Check down. A gente especificamente para esse jogo, nos treinos, a gente estressou muito o check down. Porque quando você tem um QB que confia demais na perna, o check down ele fica muito esquecido. Ele pula do read para o release em milésimos de segundo. Então a gente estressou que a gente tinha que fazer o check down, porque todo mundo ia descer. E aí a gente inclusive trocou o check down nesse jogo. Nessa jogada a gente fazia check swing, e aí você pode ver que o running back fazer um check flat. Aquele tipo é intencional ali? É só para atrasar o blitzer, que todo mundo já sabia que ele estava vindo. E aí na semifinal do Nordeste, a mesma coisa. O Bulls, defesa, cobertura match. Se todo mundo está cobrindo fundo, ninguém está cobrindo raso. Não olhe muito para ele não. Então, e aí isso é mais uma maneira que a gente... É o quê?
O cara é head coach, pô. E aí, uma outra maneira que a gente usou também o nosso ataque aéreo, e aí eu queria deixar muito claro que o nosso ataque aéreo ele não foi criado para eu ter 400 jardas aéreas por jogo. Ele foi criado para facilitar o meu time andar em campo. Essa é a lógica do meu ataque aéreo. Todo mundo fala, porque o ataque aéreo do Mariners é massa, o time é pass rap. Eu acho que só em um jogo a gente teve mais passe do que corrida. Pelo menos de chamada. E aí, uma forma da gente usou de correr pelo ar. O Cavalaria 2 de Julho, ele tinha demonstrado contra os times uma tendência de jogar cover 1 e cover 0. Se cover 1 eu acho falta de respeito, cover 0 eu não vou nem comentar. E eles tinham um front seven muito pesado. Eu acho que o nose tackle do Cavalaria, ele é maior que Mingoni. Para cima e para o lado. E todas as tendências que ele dava fez a gente montar um gameplay baseado em correr. Vamos punir, porque a galera é pesada, vamos correr de hash a hash, vamos cansando a galera e vamos aplicar o ataque aéreo. E aí, no primeiro jogo da gente, a gente já tinha corrido contra eles, mas não estava conseguindo deslanchar, porque a gente corria, mas os caras são pesados, então conseguia correr 1, 2, 3 jardas, até que a gente solta o RPO, né? Esse foi o jogo de Salvador. Esse é o jogo de Salvador em Recife. Hã? Não, RPO. Na outside zone da gente, o slot do backside ele tem uma sim. Então aí o time é simplesmente faz o mesh, solta. E aí, não contente, a gente fez 2 vezes para você ver que foi o RPO mesmo. Cover 0 no meio do campo. E aí, quando a gente foi jogar na Arena Pernambuco, a gente sabia que eles não iam cometer o mesmo erro. Então a gente precisava, de novo, trazer eles para dentro da caixa. Esse jogo eu não estava, que eu estava viajando, então a gente fez uma preparação muito maior tática antes. Quem chamou o ataque foi o meu assistente, que era o menino da cabine, desceu para chamar o jogo, mas a gente já tinha falado que, e esse jogo foi 15 dias depois daquele, foi um back-to-back, com 15 dias de diferença. Então, para a gente era muito claro, eles vão passar esses 15 dias ajustando para não levar TD de RPO. Então, vamos fazer eles levarem mais TD de RPO. E aí, como é que você faz o cara levar mais TD de RPO? Você desce a madeira nele correndo com a bola. E aí a gente foi trazendo os caras para a caixa de novo. E esse jogo foi engraçado porque eu estava nos Estados Unidos assistindo o UCF Louisville no estádio. E aí começa a chegar mensagem no meu WhatsApp. Esse jogo foi para o intervalo 7-6 para o Mariners. Começa a chegar mensagem no meu WhatsApp. Você não pode se ausentar de jogos. Quando você sai, está indo para o intervalo ganhando de 1 ponto só, não sei o quê. E eu só respondia, calma, vai acontecer. E aí, depois da gente correr muito, isso aí eu separei só um lance de corrida, mas se você for ver no FABR Highlights, tem muita corrida longa, muita corrida para 10, 20, 30 jardas. E aí, depois que você acostuma a galera a vir para cima de você, machuca no RPO de novo. E uma coisa extremamente importante do nosso ataque, que é o Scramble, não é aleatório. A gente não faz do nada. Eu não vou mostrar vídeo de Scramble porque eu já mostrei uma jogada, mas o nosso Scramble é desenhado, as regras de Scramble são desenhadas para os jogadores. E não só desenhadas, no treino, tem treino que a gente faz período de Scramble Rule. Então aqui no Smash, regra muito simples. Quem está alto vem baixo, quem está baixo vai alto, quem está cruzando acompanha o QB. Aqui no vertical, como a gente tem o check swing, running back está baixo, vai alto, quem está na goal desce.
a gente consegue completar passe consistentemente dentro da nossa Scramble Rules. E principalmente com quem está alto descendo. Porque Tu tirou de algum lugar ou foi ajustando o teu ataque? Porque serão geralmente diferentes, né? Ou tu pegou de algum lugar? eu não peguei de lugar nenhum, eu fiz do jeito que funcionava pra gente e fazia sentido. Eu não li em nenhum lugar essa regra específica e apliquei. Só que não criei também. Drew Banks, quando jogou com a gente, ele falou que em Middle Tennessee a regra deles era essa. Quem tá alto vem baixo, quem tá baixo vai alto. Funcionou muito bem pra gente e funciona desde então. E aí, quem tá alto vai baixo, quem tá baixo vai alto, e o terceiro acompanha o QB e o quarto corre em direção ao post. E desenhar, né, todas as suas Scramble Rules e desenhar mais ainda para que a linha ofensiva entenda. A gente teve 2 touchdowns anulados esse ano porque os OL estavam bloqueando e aí quando eles viam o Jake fazer o tuck com a bola, eles saíam correndo para bloquear. Só que aí no segundo passe, Jake achava um receiver, fazia o passe, recebedor ilegal no fundo do campo. E aí foi quando a gente teve que desenhar para falar para a OL. Amigo, quando o QB fez o tuck, ele está cagando para o seu bloqueio. Apenas saia da frente dele e deixe ele fazer o trabalho dele. E às vezes rolam umas mágicas assim. Tudo aí foi ensaiado, tá? Tudo foi ensaiado, inclusive o fumble não foi ensaiado, né? E aí, uma outra coisa que a gente viu de scout, de maneiras de como você se aproveitar de fraquezas dos times. Você, enquanto um coordenador ofensivo, pode se aproveitar das fraquezas dos times das mais variadas maneiras. A gente foi jogar contra o Ceará Caçadores em Fortaleza. A gente foi pro jogo com 3 receivers e 2 QBs. Um QB jogou de receiver o jogo inteiro. E aí, tendências do Caçadores. Eles jogaram a maior parte do tempo em too high, né, com 2 safeties altos. E o americano do Caçadores não sabia dar tackle. E ele jogava de DB, vez ou outra. E o destino, no jogo que não valeu em Salvador, levou meu punter embora. Então, eu fui obrigado a get creative, a ser criativo em situações de punt. E aí o que aconteceu? Além de ter que ser criativo, a gente deve ter sido o time da BFA que mais tentou quarta descida. Porque a partir do meio do campo, eu só trabalho com 4 descidas. Não vou chutar punt mesmo. E aí, eles tinham 2 safeties altos, a galera cobrindo o fundo, quarta descida, punt do quarterback. Não tem retornador, a gente recuperou. E aí você viu que foi claro no campo que a sideline do Caçadores ficou desconfortável com a situação. E aí numa próxima quarta descida, saem os DBs e entra o retornador, que não sabe dar tackle. E aí era um check da gente, que é, se saírem os safeties e entrar o retornador, os receivers estão em 1 contra 1, sou mais o receiver em 1 contra 1, eu sou mais o receiver sempre. Eu sou meio louco de chamar isso na linha de 25, talvez, né? Mas olha o gringo passando vergonha ali. E aí um punt virou uma posse de bola quase na red zone pra gente. E esse jogo que a gente começou perdendo de 14-0, a gente ganhou. 36-34. E aí uma coisa extremamente importante, matar as tendências. Acho que essa temporada da NFL, para quem acompanha vendo taticamente, foi uma temporada muito massa de ver isso, porque essa nova safra de coordenadores ofensivos, a gente está em 2020, os caras estão em 2042, né? Porque quem acompanhou o Packers, no começo da temporada, o Packers estava mandando sim e gol pro fullback como se nada. Vai lá.
Até que isso ganha publicidade, todo mundo começa a comentar. 4 semanas depois, o fullback sai na seam e atrás dele sai um screen. E o Packers ganha 40 jardas, quebrando a tendência que ele criou muitas semanas antes. E é que a gente resolveu matar a tendência mais famosa do futebol americano mundial. Todo mundo que já assistiu o Gruden QB Camp de Andrew Luck sabe do que é que eu estou falando, né? Então, a gente... Outside zone era a nossa melhor corrida. A gente correu outside zone o ano todo. Esse lance já passou. E aí, contra o Caçadores, a gente precisava desse touchdown para abrir 14 pontos contra eles no quarto período. I formation, normal. Não tinha receiver, né? Tem um DE jogando de tight end aqui. Não sabe nem fazer extenso. Spider 2, Y Banana. Touchdown. Ficamos na frente. Foi a distância que o placar que garantiu. Foi o nosso 36º ponto no jogo. E aí uma preocupação que eu tomei com essa palestra foi, caralho, é a palestra do domingo. Quem não tem hora para ir embora tá morrendo de sono. Então eu tentei fazer o negócio mais dinâmico e rápido possível, né? Então contava com a pergunta de vocês, né? Vocês me deixaram, soltaram a minha mão. E aí, chegando já aqui perto do final, um resumo. Ficou escuro pra caralho, mas menos é mais, sempre que você for tratar de ataque aéreo, menos é mais. A gente debateu aqui o final de semana inteiro sobre quantidade de treino. Se você não treina 4 vezes por semana, como os 2 treinadores dessa sala toda fazem, não tenha um playbook de 72 jogadas, porque você não vai treinar 72 jogadas. Simule o seu adversário sempre que possível. E aí, quando eu estou falando simular, seja criativo na simulação. Até a NFL tem que ser criativa. O Buccaneers, quando foi jogar contra o Texans, quem foi simular o Deshaun Watson foi o John Franklin, o lá do Last Chance U, que está como corner agora na NFL. Então ele pegou o corner para jogar lá. Quando a gente jogava contra o Caçadores com o Romário Reis, de QB, eu tinha que procurar alguém que lançasse a bola com a mão esquerda, porque ele é canhoto. E isso muda toda a lógica, o ataque inverte todo. Então simule o seu adversário, procure alguém que vai conseguir fazer no seu treino o mais próximo do que o seu adversário vai fazer no jogo. Simplifique a vida do QB, leia sobre o R4 ou procure algum sistema mais simples ainda. Você vai ter muito êxito fazendo isso. Estabeleça os seus checks. Não bote uma pessoa na cabine para ver o jogo e ponto. O Fabrício falou muito bem, acho que Xandão abordou isso também um pouco. Estabeleça os seus checks nos treinos e reuniões de vídeo antes do jogo. Não deixe para fazer isso lá na hora. Então, crie uma planilha com tudo que tem que checar, para o cara ficar lá checando e falando contigo. Crie tendências e quebre as tendências. Isso é extremamente importante. Então, criar tendência não é necessariamente ruim, se depois você quebrar essa tendência no meio e isso virar ponto no placar. Lucas, menos é mais, se tiver quebrar a tendência, colocar em vermelho para a gente chegar melhor. Isso aqui, não, é porque eu fiz essa apresentação no meu computador, eu tive que passar para esse, perdeu as fontes, a formatação. Você falou que você estabelece, você falou que você repassa eles no treino. Sim. Aí, deixa eu entender, basicamente o scout que você faz, você fala, você precisa checar se isso aqui que a gente fez no scout está acontecendo. Você precisa checar se isso aqui que a gente observou e simulou no treino está acontecendo no jogo. Se não está acontecendo, o que é que está acontecendo? E ele te passa isso com que frequência? Ele me passa isso toda vez que o ataque sai do campo. Via? Rádio. Toda vez que o ataque sai do campo, a gente passa 1 minuto de conversa, só confirmando checks, matou. Faça setup. Faça o setup de tudo. Se você quer rodar uma Spider 2 Y Banana, corra bastante outside zones em I formation. Se você quer fazer um double move,
faça o cara ficar acostumado a não levar o double move. E quebre tudo. Valeu. Tá aí o meu contato, pode mandar e-mail, DM no Instagram, eu falo com todo mundo, eu respondo rápido. Não, pode falar comigo que é tranquilão. Alguém tem alguma pergunta? O Westbrook se mostrou essa situação de vocês com a cavalaria. Você pode botar aquele vídeo nessa temporada e ter um QB ali? Posso. Quem quer quando é bem, tem um QB tem, o dado é, não é que vai estar sozinho ali. O defensor-chave vai prender esse tipo de corrida, vai ser sua diferença. Só queria saber de você qual é a regra que você fazer pra isso. Tá. O QB tem duas leituras ali, deixa só eu achar aqui o slide. O QB lá tem duas leituras, né? Porque no RPO ele tem a opção de entregar a bola, a opção de ficar com a bola para correr e a opção de passar. A primeira leitura dele, naquele RPO específico, é o último homem na linha de scrimmage do backside. E a leitura dele depois do último homem na linha de scrimmage do backside é se o slot está coberto ou descoberto. Se ele tiver coberto, ele vai ver a tendência do... Quer dizer, tem uma leitura antes, né, do coberto e descoberto. Depois ele vai ler o DE, e aí depois a leitura é se o slot conseguiu fazer o release interno. Se ele conseguiu fazer o release interno, deu certo. Ele está descoberto. Alguém tem mais alguma pergunta? Deu errado no jogo. Coach não ganha o jogo, coach perde em jogo. Me apeguei ao gameplay mais do que eu deveria. E aí não foi nos checks. Né? Se a gente tivesse um quinto período naquele jogo, a gente... Isso eu concordo com você. Mas alguém te bateu os checks e você não foi com a pessoa ou o quê? Teve isso e teve... Enfim, nunca se perde o jogo por um motivo só, né? Teve várias coisas. Teve um QB que lança 4 interceptações, ele vai ficar inseguro naturalmente. Então, a gente tinha excesso de touch na bola, tinha passe atrasado, esperando... não estava fazendo a progressão da leitura, que é da primeira para a segunda rota, para o check down, para o release. Estava sendo da primeira para a segunda, para a primeira, para a segunda, para a primeira, para a segunda, segurando a bola, tentando fazer... E aí, um outro erro muito comum de time que está muito atrás no placar é querer resolver o jogo em uma jogada. Não existe pontuação de 20 pontos. Só que aí, para mim, o trabalho do coach aí é identificar que o time entrou nesse modo e tirar o time desse modo. E aí eu acho que foi uma outra falha minha, foi não tirar o time desse modo. E aí também teve uma questão de... O nosso scout defensivo estava muito bem feito. Muito bem feito. A gente também faz com rádio com o coordenador defensivo e ele... O assistente na cabine vai passando para ele o personnel, a formação e qual é a principal tendência de acontecer. A gente acertou 98% das jogadas no rádio e no momento que a gente acertou uma jogada, chamou a melhor cobertura, a melhor blitz, o melhor stand possível e foi no primeiro touchdown dele no terceiro período, a queda de confiança da defesa foi muito grande. E aí demorou para voltar. Porque bateu aquela de, cara, a gente sabe o que vai acontecer e levou, ainda assim. E aí, todo mundo que já passou por uma situação parecida sabe que sair desse buraco que você mesmo cavou é difícil pra caramba. E aí, e foi no terceiro período. Se fosse no segundo período, talvez a gente tivesse conseguido recuperar no intervalo. E foi no terceiro período e... No terceiro período eles tiveram 3 drives, essa primeira teve essa queda de confiança, foram 3 drives, 3 touchdowns. A gente levou 20 pontos em um período. Os outros períodos foram 0-0, 6-6 e a gente ganhou o outro 6-0. Só que aí como os comentaristas de futebol gostam de falar, esse apagão
Tirou a gente do trilho e não tinha tempo mais para recuperar. Todo mundo sabe aqui que levar 20 pontos num período e voltar é complicado. Eles mudaram o Fox também, né, cara? Eles mudaram tudo. Lembra que eu falei do weak spot? O weak spot era o corner, o camisa 12, que jogava aqui. Ele era o nosso... Era o que a gente queria. Aí o que é que eles fizeram? Botaram o 12 de free safety, bem longe do weak spot. Flavinho voltou para jogar de corner e Cox foi jogar de strong safety. Ele tava Ou de weak safety. ou ele tava de spy no Jake? Ele tava de weak safety, Pezão jogando de strong safety, e eu acho que a instrução dele era correr atrás da bola. Tava de robber o tempo inteiro. Porque se você for ver as interceptações, ele surge do nada. Foi a primeira coisa que eu reparei, assim, quando eu tava assistindo o jogo, eu falei, caraca, o Fox mudou de lugar. Aí ele desceu uma perna da linha, não sabia se ele tava de spy no Jake, mas o Jake não correu muito no primeiro jogo contra os Pets, correu? Correu, ele fez um TD, dois touchdowns de corridos, mas uma outra coisa que aconteceu também, que não dá pra falar aqui porque eu não contei a história toda do jogo, no primeiro jogo Cox estava jogando ataque, defesa e special teams, e quando ele estava jogando ataque, ele apanhou pra cacete. Ele teve uma concussão no jogo, ele saiu andando aparado lá e tal, tanto que se vocês forem ver a semifinal, os Packers e Caçadores, ele só jogou defesa, só jogou de free safety, bem longe da ação, não retornou, não jogou ataque. Então assim, a gente tirou ele da zona de conforto 100% no campo. Então, e aí na final ele já estava, para a NFL não, mas para padrões da gente sim, ele já estava pronto para jogar, e aí ele jogou, retornou, jogou ataque, jogou defesa, e a gente não conseguiu penalizar ele fisicamente como a gente fez no primeiro jogo. Alguém mais? Alguma coisa? Não? Cadê o dono desse negócio aqui?